O milagre que mudou a vida de Rafael, a fé que venceu a doença de Pfeiffer. Rafael tinha apenas 12 anos quando os primeiros sintomas apareceram. Começou com uma febre alta que não baixava, seguida de uma dor de garganta tão forte que mal conseguia engolir saliva. Os pais, Maria e João, levaram-no ao posto de saúde, onde o médico receitou antibióticos, mas nada adiantou. Dias depois, os gânglios do pescoço de Rafael incharam tanto que seu rosto ficou deformado, e a dor era insuportável. O diagnóstico veio como um socão: mononucleose infecciosa, também conhecida como doença de Pfeiffer, uma infecção viral grave que, em alguns casos, pode levar a complicações sérias, como problemas no fígado ou até mesmo rupturas no baço. Os médicos foram claros: ele precisa de repouso absoluto, hidratação e acompanhamento rigoroso. Não há cura, só tratamento dos sintomas. Pode demorar meses para melhorar, e mesmo assim, as sequelas podem permanecer. Maria, uma mulher de fé, mas que há anos havia se afastado da igreja, sentou-se na beira da cama do filho e chorou em silêncio. João, um homem trabalhador, mas desanimado com a vida, apenas apertava os punhos, sentindo-se impotente. Meu Deus, o que nós vamos fazer? Pensava ele, enquanto via o filho cada vez mais fraco, incapaz até de levantar da cama. Foi então que Dona Cida, uma vizinha que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à porta deles com uma cesta de frutas e um convite. Maria, João, vocês precisam levar o Rafael para a igreja. Lá, Deus opera milagres. Eu já vi pessoas sararem de coisas muito piores. Não custa tentar, não é? Maria, desesperada, aceitou. Não tinha mais para onde correr. No domingo seguinte, mesmo com Rafael fraco e com dor, a família entrou pela primeira vez na Universal. O que eles viram ali foi diferente de tudo o que imaginavam. Não era apenas um culto, era uma guerra espiritual. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre a fé que move montanhas, sobre como Deus não muda, mas a situação da pessoa muda quando ela toma uma atitude de fé. Enquanto o coro cantava Deus é fiel, ele não falha. Maria sentiu algo estranho no peito, uma esperança que ela não sentia há anos. No final do culto, houve um chamado para orações de libertação. O pastor pediu que quem estivesse passando por alguma luta fosse à frente. João hesitou, mas Maria, com lágrimas nos olhos, levantou-se e levou Rafael nos braços até o altar. O menino, pálido e fraco, mal conseguia abrir os olhos. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar em voz alta com autoridade, Rafael sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. Todo vírus, toda inflamação, toda dor, eu determino que seja destruída pela unção do Espírito Santo. Gritava o pastor, enquanto os obreiros ao redor também oravam, alguns com as mãos levantadas, outros ungindo as pessoas com óleo consagrado. Maria chorava, ajoelhada, repetindo: Senhor, eu creio, ajuda a minha descrença. O pastor então olhou nos olhos de João e disse: Irmão, Deus está te dando uma chance de mudar a história da sua família. Mas fé sem obras é morta. Você precisa entrar na corrente de oração, participar das vigílias, trazer seu dízimo e ofertas como semente de fé. Deus não é obrigado a nada, mas quando nós damos o primeiro passo, Ele age. João, que sempre achou que dinheiro na igreja era desperdício, sentiu algo mexer dentro dele. E se for verdade? Pensou. Naquele dia ele deu o pouco que tinha, um dízimo simbólico, e prometeu a Deus que se Rafael sarasse ele seria fiel. Os dias seguintes não foram fáceis. Rafael ainda sentia dores, mas Maria e João não desistiram. Eles começaram a frequentar as reuniões de terça-feira, onde o pastor ensinava sobre a importância da persistência na oração. Uma noite, durante a fogueira santa de Israel, um momento de oração intensa com imposição de mãos, Rafael foi levado ao altar novamente. Dessa vez, o pastor falou diretamente com ele. Rafael, você quer sarar? Quero, pastor, mas às vezes tenho medo que não dê certo, respondeu o menino, com voz trêmula. Medo é falta de fé. Deus não olha para o tamanho do problema, mas para o tamanho da sua fé. Você precisa declarar a sua cura, mesmo antes de ver. E foi o que Rafael fez. Todos os dias antes de dormir, ele repetia: Eu estou curado em nome de Jesus. Mesmo quando a dor apertava, ele se agarrava àquelas palavras. Até que na quarta vigília de oração que participaram, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o pastor orava pela congregação, Rafael sentiu de repente uma onda de calor invadir seu corpo, como se algo saísse dele. Ele abriu os olhos, assustado, e tocou o próprio pescoço, os gânglios estavam menores. No dia seguinte, acordou sem febre pela primeira vez em semanas.
Os pais incrédulos levaram-no ao médico que, após novos exames, ficou boquiaberto. Isso não faz sentido, os marcadores da doença caíram drasticamente. É como se o vírus tivesse sumido do nada. Em uma semana, Rafael estava completamente curado. Não apenas sem sintomas, mas com os exames normais. O médico não tinha explicação. Mas eles sabiam, Deus havia operado o milagre. No domingo seguinte, Rafael subiu ao altar para dar seu testemunho. Com voz firme, ele contou como a fé o havia curado e como sua família havia sido transformada. João, que antes era amargurado, agora sorria enquanto falava sobre como havia recomeçado sua vida financeira após aprender sobre prospere com fé nas campanhas da igreja. Maria, que se afastara de Deus, agora era uma obreira voluntária, ajudando outras mães que chegavam desesperadas com filhos doentes. O pastor, ao final do culto, fez uma pergunta que ecoou no coração de todos. Quantos aqui acreditam que Deus ainda faz milagres? A igreja inteira levantou as mãos, gritando, eu creio. A lição que ficou. Rafael aprendeu que a fé não é só acreditar, é agir. Não adianta só pedir. É preciso tomar uma posição, mesmo quando tudo parece impossível. João e Maria entenderam que Deus não abandona quem o busca de verdade, e que a Igreja Universal é um lugar onde os milagres acontecem para quem não desiste. Hoje Rafael é um jovem saudável, e sua família é um exemplo de como a fé, a obediência e a persistência podem mudar qualquer história. Eles não apenas receberam a cura, mas uma nova vida, porque na Universal, Deus não só ouve as orações, ele responde. Porque para Deus, nada é impossível. No domingo seguinte, a igreja estava ainda mais cheia. A notícia do milagre de Rafael tinha se espalhado pela comunidade, e muitas pessoas que antes duvidavam agora queriam ver com seus próprios olhos o que Deus estava fazendo naquele lugar. Entre elas estava a senhora Dona Cida, uma vizinha de João e Maria que há anos sofria com uma doença nos ossos, tão forte que mal conseguia andar. Ela já tinha ido a vários médicos, feito cirurgias e tomado remédios que só aliviavam por pouco tempo. Mas naquela manhã, algo dentro dela disse, se Deus curou aquele menino, ele pode me curar também. Dona Cida chegou apoiada em sua bengala, com o rosto marcado pela dor, mas com um brilho nos olhos que não tinha há muito tempo. Assim que o culto começou, ela sentiu uma paz que não entendia. O pastor, como se soubesse que havia pessoas ali precisando de um toque especial, falou sobre a mulher do fluxo de sangue que mesmo em meio à multidão, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. A fé não precisa de palcos, não precisa de muitas palavras, ela só precisa de um coração que não desiste, ele disse. Quando chegou o momento da oração, Dona Cida não hesitou. Mesmo com dor, ela se levantou e tremendo, deu um passo à frente. Depois outro. E outro. Até que, sem perceber, a bengala já não estava mais apoiando seu peso. Ela sentiu algo quente percorrer suas pernas, como se uma corrente elétrica dívida estivesse reparando cada osso, cada articulação. De repente, uma força que não era dela a fez soltar a bengala. E então, pela primeira vez em anos, Dona Cida andou. Não mancou. Não gemeu. Ela simplesmente andou firme e leve, como se nunca tivesse sentido dor. A igreja explodiu em lágrimas e louvor. Alguns gritavam, outros caíram de joelhos. João e Maria, que estavam ali na frente, viram tudo e não conseguiram segurar a emoção. Era como se Deus estivesse dizendo, vocês creram por Rafael, e agora vejam o que eu ainda posso fazer. Dona Cida, com os olhos cheios d'água, abraçou o pastor e disse, eu só vim para ver, mas Deus me deu muito mais do que eu pedi. E assim, aquele dia virou um marco não só para Rafael e sua família, mas para toda a igreja. As pessoas começaram a trazer seus parentes, seus amigos doentes, seus vizinhos desesperados. Cada culto virava uma nova oportunidade de ver Deus agindo. Havia quem chegasse com depressão e saísse com alegria, quem chegasse endividado e recebesse uma proposta de trabalho no mesmo dia, quem chegasse com um diagnóstico sem esperança e saísse com um testemunho de cura. Um dos casos que mais marcou foi o do senhor Antônio, um homem que havia perdido a visão em um acidente de trabalho. Ele chegou à Universal arrastado pela filha, que já frequentava a igreja há algum tempo. Pai, se Deus abriu os olhos do cego Bartimeu, ele pode abrir os seus, ela dizia. Antônio, cético, só foi porque não queria decepcioná-la. Mas quando o pastor orou por ele, algo incomum aconteceu. Primeiro, ele sentiu como se uma luz forte estivesse quebrando a escuridão dentro de seus olhos. Depois, imagens borradas começaram a aparecer, como se uma cortina fosse sendo aberta devagar. Quando ele abriu os olhos, não enxergava perfeitamente, mas conseguia ver vultos, cores, a silhueta da filha chorando de joelhos. Eu vejo, ele gritou, e a igreja inteira vibrou como se fosse gol de campeonato.
O que antes era uma congregação pequena se tornou um lugar de milagres constantes. As pessoas não iam mais à Universal só para ouvir uma mensagem, iam porque sabiam que ali, Deus estava presente de uma forma que não viam em nenhum outro lugar. E o mais lindo era ver como aquelas vidas transformadas passavam a ajudar outras. Rafael, agora um adolescente cheio de energia, se juntou ao grupo de jovens da igreja e começou a visitar hospitais, levando esperança para crianças doentes. João e Maria abriam as portas de sua casa para reuniões de oração, onde pessoas compartilhavam suas dores e saíam com fé renovada. Dona Cida, que antes mal saía de casa, agora era uma das primeiras a chegar nos cultos, sempre com um sorriso e um abraço para quem precisava. E assim, o que começou como um grito de desespero de uma mãe no altar se tornou um movimento de fé que mudava vidas todos os dias. Porque na Universal não era só sobre crer em milagres, era sobre vivê-los. E cada história de vitória era uma prova de que quando alguém toma uma posição de fé, Deus não apenas ouve, Ele age. E quando Ele age, nada fica igual. Um dia, enquanto Rafael ajudava a distribuir cestas básicas no projeto social da igreja, ele conheceu o pequeno Lucas, um menino de 8 anos que andava de muletas por causa de uma doença degenerativa nos ossos. Os médicos tinham dito aos pais que ele nunca mais andaria normalmente. Mas quando Rafael viu a fé no olhar daquele garoto, algo dentro dele acendeu. Ele se ajoelhou ao lado de Lucas, colocou as mãos sobre seus joelhos frágeis e começou a orar com a mesma intensidade que sua mãe havia orado por ele anos antes. Deus, o Senhor que me levantou do leito de morte, que curou meu corpo e transformou minha família, eu peço agora por Lucas. Que ele dance, que ele corra, que ele sinta a mesma liberdade que o Senhor me deu. Clamou Rafael com lágrimas nos olhos. Naquele momento, Lucas sentiu um calor percorrer suas pernas. Tremendo, ele tentou se levantar e, para espanto de todos, deu os primeiros passos sem as muletas. Os gritos de alegria ecoaram pelo salão. A mãe de Lucas caiu de joelhos, chorando e agradecendo. Aquela cena se espalhou como fogo, e mais pessoas começaram a buscar a igreja não só por ajuda material, mas por um encontro real com Deus. Enquanto isso, João e Maria, que antes viviam apenas para sobreviver, agora lideravam um grupo de casais na igreja. Eles compartilhavam como a fé os tinha unido novamente, como o amor havia voltado a florescer em seu casamento depois de tantos anos de amargura. Muitos casais, à beira da separação, encontravam neles um exemplo vivo de que Deus restaura o que parece perdido. Dona Cida, que antes se escondia atrás de suas dores, agora era uma das intercessoras mais atuantes. Ela orava por horas no altar com uma autoridade que só quem já viu o impossível se tornar possível possui. Muitas vezes pessoas chegavam até ela com pedidos de oração e saíam dali com respostas imediatas, dores que cessavam, empregos que apareciam, famílias reconciliadas. Um domingo, durante um culto de cura, um homem chamado Carlos, que havia chegado à igreja arrastado por um amigo depois de anos viciado em drogas, caiu sob o poder de Deus. Ele começou a gritar não de dor, mas de libertação. Quando se levantou, seus olhos estavam claros, sua voz firme. Eu estou livre, declarou, e todos souberam que era verdade. Naquela noite, ele queimou todo o seu kit de drogas no pátio da igreja, diante de dezenas de testemunhas. Hoje Carlos é um obreiro e ajuda outros dependentes químicos a encontrarem a mesma liberdade. A igreja crescia não porque pregava teorias, mas porque as pessoas viam vidas sendo transformadas bem na sua frente. Médicos que antes duvidavam agora encaminhavam pacientes para as reuniões de oração. Vizinhos que zombavam agora pediam para ser incluídos nas correntes de intercessão. E o mais lindo, ninguém saía dali do mesmo jeito que havia chegado. Porque na Universal, o milagre não é um evento isolado, é um estilo de vida. É a mãe que recebe o filho de volta das drogas, é o casamento que renasce das cinzas, é a doença que some sem explicação médica, é a alegria que volta a brilhar onde só havia escuridão. E cada história nova se soma à primeira, aquela mãe que anos antes, não aceitou um não como resposta. Hoje, quando Rafael olha para trás, ele não vê só a sua cura. Ele vê uma corrente de milagres que começou com a fé de uma mulher e se multiplicou em centenas de vidas. E ele sabe, isso não é coincidência. É Deus honrando a fé daqueles que mesmo quando tudo parece perdido, escolhem crer. Porque na Universal, o impossível tem endereço certo. E esse endereço é o altar. Rafael nunca esqueceu o dia em que voltou à igreja depois de receber sua cura. Ele entrou com as pernas firmes, o coração acelerado não pela dor, mas pela emoção de pisar naquele lugar sagrado onde tudo havia mudado. As mesmas pessoas que o viram chegar arrastando os pés, com o rosto marcado pela dor, agora o olhavam com lágrimas nos olhos.
Alguns não acreditaram no que viam. Aquele homem que mal conseguia se mover agora caminhava com força, sorrindo como se a vida lhe tivesse dado um segundo nascimento. Mas o que Rafael não esperava era o que viria a seguir. Enquanto ele testemunhava no altar, contando como Deus o havia libertado daquela doença que os médicos chamavam de sem cura, uma mulher na plateia começou a chorar sem parar. Era Dona Maria, uma senhora que há anos lutava contra um problema nas costas tão grave que já não conseguia nem se abaixar para amarrar os próprios sapatos. Ela tinha ouvido falar dos milagres, mas nunca havia tido coragem de ir até a frente. Até aquele dia. Quando o pastor fez o chamado para quem precisava de um toque de Deus, Dona Maria, trêmula, levantou a mão. Os obreiros a ajudaram a subir ao altar, e enquanto oravam por ela, Rafael sentiu algo dentro de si dizer: estenda a mão. Sem entender bem por que ele obedeceu. Colocou as mãos sobre os ombros daquela mulher e começou a orar com uma fé que nem sabia que tinha. De repente, Dona Maria gritou, não de dor, mas de espanto. Ela se virou para trás, dobrou o corpo para frente e pela primeira vez em anos, tocou os próprios pés com as mãos. A igreja explodiu em glórias a Deus. Naquela noite, Rafael entendeu que sua cura não era só para ele. Era uma semente. Cada milagre na Universal parece seguir esse padrão. Deus cura um, e esse um se torna instrumento para curar outros. Como a mãe que não aceitou o não anos atrás, agora Rafael também não aceitaria mais limites. Ele começou a frequentar as reuniões de intercessão, a levar pessoas doentes para a igreja, a orar por estranhos nas ruas. E os milagres continuaram. Tinha o caso do seu João, o motorista de ônibus que chegará arrastando uma perna atrofiada depois de um acidente. Os médicos disseram que ele nunca mais andaria direito. Mas depois de 3 reuniões de descarrego, ele subiu no altar dançando. Tinha a moça que sofria de depressão há anos, trancada em casa, sem vontade de viver, até que numa sexta-feira do milagre, sentiu algo quebrar dentro dela e saiu dali com um sorriso que não sumia mais. Tinha até crianças, como o pequeno Lucas, que nasceu com um problema no coração e depois que a mãe o consagrou no altar, teve os exames alterados sem explicação, deixando os médicos boquiabertos. E assim, o que começou com a teimosia de uma mãe e a fé de um homem doente se tornou um rio de bênçãos que não parava de fluir. A Universal não é só um lugar onde as pessoas vão buscar milagres, é um lugar onde as pessoas se tornam milagres. Porque quando Deus toca uma vida, Ele não para por aí. Ele usa aquela vida para tocar outras, e outras, e outras. Rafael hoje não é mais aquele homem que entrou na igreja arrastando os pés. Ele é um testemunho vivo de que, quando a fé encontra ação, o impossível vira rotina. E toda vez que ele vê alguém receber um milagre, ele sorri porque sabe, aquilo ali é só o começo. Porque na Universal, o milagre não tem data para acabar. Ele é como uma chama que, uma vez acesa, não se apaga mais. E essa chama, meu amigo, está esperando por você. O último passo do milagre. Rafael voltou à igreja naquela manhã não mais apoiado em moletas, mas com passos firmes, os olhos brilhando como os de quem viu o invisível tornar-se real. Ao subir os degraus do altar, não foi para pedir, foi para agradecer. E quando estendeu as mãos sobre a multidão, algo extraordinário aconteceu. O mesmo fogo que o curara começou a arder nos corações daqueles que, como ele, já haviam perdido a esperança. Uma mulher com um diagnóstico terminal sentiu o tumor desaparecer enquanto orava. Um jovem viciado em drogas, arrastado pela mãe desesperada, saiu dali com os olhos limpos e a alma renovada. Até o médico cético que havia desistido de Rafael, ao vê-lo correr pelos corredores do hospital dias depois, caiu de joelhos e murmurou: "Isso não tem explicação", mas no fundo, sabia que a explicação estava além da ciência. A reflexão que fica: Deus não precisa de fórmulas, Ele precisa de corações dispostos a acreditar quando tudo diz não. O milagre de Rafael não foi apenas a cura de um corpo, mas a prova de que a fé é a ponte entre o humano e o divino. E quando cruzamos essa ponte, descobrimos que o impossível não é um limite, mas um convite. A lição: se você está lendo isso hoje, saiba, seu milagre não está atrasado, está a um passo de distância. Talvez esse passo seja uma oração teimosa como a da mãe de Rafael. Talvez seja a coragem de entrar numa igreja mesmo quando o mundo ri da sua fé. Ou quem sabe seja simplesmente parar de duvidar que Deus ainda faz o que fez nos tempos bíblicos. Porque Ele não mudou. O que mudou fomos nós, nossa pressa, nosso ceticismo, nossa vontade de controlar até as bênçãos. Na Universal, Rafael aprendeu que milagre não é só o que vemos, é o que nos torna. E hoje, essa chama que o curou arde nele para iluminar outros. A pergunta é: você vai deixar sua história ser a próxima a se acender? A porta está aberta. O milagre também.